Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar de ferramentas que podem mudar a vida dos professores. Eu tenho certeza que vão mudar a sua vida, a sua rotina dentro e fora da sala de aula. Nós vamos falar de ferramentas e de estratégias também. Então, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa dominar para a gente transformar a nossa sala de aula? Então, vamos lá. Tô com o meu mapa mental aqui, gente, e eu separei e organizei ele com algumas categorias, vamos dizer assim, que são as mais interessantes, mas vai muito além disso e ao longo das aulas eu vou dando também alguns insights. Então, pega um papel, uma caneta, já vai anotando aí, porque se você ainda não utiliza essas ferramentas, eu tenho certeza que você vai se interessar por elas ao longo desse vídeo. Vamos começar falando de ferramentas de criação. O que seria uma ferramenta de criação? É aquela ferramenta que você usa para produzir os seus materiais e a sua aula. Professor, a gente sabe, né, que tem muito trabalho dentro e fora da sala de aula. Uma coisa acaba complementando a outra. Então, para você dar uma boa aula, você precisa preparar, planejar uma boa aula. E muitas vezes a gente precisa recorrer a recursos que não tem ali à nossa disposição. Então, a gente tem que criar um material. Por quê? Porque algum aluno está com uma dificuldade específica ou porque eu quero trabalhar uma temática de um jeito diferente, inovador, trazendo uma brincadeira, um game, enfim, o que quer que seja. E aí você precisa criar esse material. E como que a gente cria? Como que a gente cria uma planilha, a gente cria uma apresentação, um vídeo, um enigma, um desafio? Então, eu vou falar das principais ferramentas que podem ajudar com a criação desse material. E você vai se impressionar como é simples criar esses materiais, porque muita gente pensa que é impossível, né? Eu tenho muita dificuldade com tecnologia, eu nunca vou conseguir criar um material bonitinho desse. Consegue sim, gente. O primeiro deles, obviamente, é o Canva. Aliás, eu deveria ser contratada do Canva de tanto que eu panfleto essa plataforma por aí, porque o Canva é a ferramenta absolutamente mais completa para professores. Se eu quisesse usar só o Canva para fazer basicamente tudo que eu vou falar na aula de hoje, daria. E o que é legal do Canva? Eles têm meio que um acordo público de que ele sempre vai ser gratuito para professores. Então, a gente consegue utilizar todas as funcionalidades dele praticamente de forma gratuita. Sendo professor, você faz uma solicitação do Canva para Educação e aprovando você tem as funcionalidades do sistema pago de forma gratuita para você. Eu trouxe aqui só para vocês terem ideia de tudo que dá para fazer no Canva de forma mais simplificada para vocês entenderem do que ele é capaz. Então, você consegue fazer tabelas. Então, olha esse arquivo aqui, esse controle de notas. Foi feito no Canva. Página de colorir personalizada com o nome dos alunos. Eu fiz esse modelo de envelope, que também serve para diferentes atividades. Essa maletinha. Esses arquivos aqui, então, pôster, cartaz, flashcard, enfim, tudo que vocês quiserem. Jogo de baralho, jogo de tabuleiro, olha aqui. Essa sala de espera eu também fiz no Canva. Um passaporte, combo de leitura. Arquivos onde você vai precisar também passar para os alunos dobrar, colar. Então, um cartão, por exemplo, um craft. Tudo isso você faz no Canva. Marca a página, olha isso, gente. Eu vou passar rápido, porque senão vocês vão ficar entediados aqui, mas é muita coisa. Dá pra fazer colorido, dá pra fazer preto e branco, dá pra fazer o que vocês quiserem. Então, sim, o Canva é o melhor de todos. O que é legal também lá? Eles sempre atualizam e eles fazem uns eventos super impressionantes. Foi, inclusive, recente o evento que eles lançaram esse ano com várias atualizações. Então, a parte de inteligência artificial tá ficando cada vez melhor. Então, dentro do próprio Canva, você consegue solicitar para que ele crie planos de aulas, exercícios. Então, é super completo mesmo. A parte de edição de vídeos. Então, às vezes você pode pensar, mas para que eu vou precisar editar um vídeo? Para que eu vou precisar criar uma imagem? Gente, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma das atividades que eu ensino, que é o Jornal Improvável, que virou, inclusive, projetos de algumas das meninas da minha plataforma, que elas ganharam até premiações fazendo essa atividade. E como que ela funciona? Você pede para os alunos criarem uma notícia, e eles não precisam se limitar a coisas reais, né? Então, por exemplo, um dinossauro surfando, um panda voando, enfim, o que vocês quiserem. E aí eles criam notícias improváveis e a gente cria as imagens utilizando a inteligência artificial do Canva. Olha só como é que ele fica. Então, Jornal Improvável, uma girafa andando de bicicleta. Girafas aprendem a andar de bicicleta no zoológico da cidade. Cachorro vence competição de matemática na escola local. Plantas desenvolvem habilidades de conversar com os animais. Gente, isso aqui é tudo editável, tá vendo? E aí você cria os textos e você pode, inclusive, pedir para as crianças criarem os textos, dependendo da idade, eles podem montar o jornal. Por quê? No próprio Canva para Educação, você consegue
consegue criar turmas, enviar tarefas, receber tarefas para fazer observações. Então, assim, é super completo mesmo. É um dos exemplos do que dá para fazer no Canva. Mas se vocês entrarem na página inicial, vocês vão encontrar inúmeras possibilidades. Então, documento, quadro branco, post para Instagram, né, se você mexe com rede social, folha de atividades de todos os tipos, apresentações, currículo. Eu faço muita coisa para minha filha também, convite de aniversário, adesivo, boletim, relatório, tudo. Eu não vou parar por aqui, senão essa aula vai virar sobre o Canva e a gente tem muita coisa para falar. Bora pro próximo. Não posso deixar de falar das ferramentas Google, porque elas também ajudam muito. Então, eu acho que um combo perfeito ali é o Canva com as ferramentas Google. O que tem nas ferramentas Google? A gente tem a parte do Google Drive, né, que é a nossa nuvem, onde a gente coloca os nossos arquivos, a gente compartilha os arquivos, enfim. E a gente também consegue criar apresentações com o Google Slides, criar planilhas com o Google Planilhas, né, Google Sheets. A gente consegue criar documentos com o Google Documentos, apesar de que, por exemplo, para fazer uma avaliação, uma atividade, uma prova, eu prefiro fazer no Canva. Mas eu sei que algumas escolas pedem para que os professores entreguem no Google Docs, então também tem essa opção. E um que eu uso muito do Google é o Google Forms. Esse aqui eu tô mostrando para vocês só para vocês entenderem como que ele funciona, mas aqui você consegue fazer um formulário e consegue colocar uma capa, você consegue colocar imagens, vídeos, você consegue fazer até um caminho mais complexo. Então, se o aluno responde isso, ele recebe esse feedback. Se ele responde isso, ele recebe outro feedback. O que é muito legal aqui, quando você cria atividades no Google Formulário, é que aqui eu fiz uma pesquisa, tá? Mas eu colocava e fazia para os alunos atividades avaliativas, né? Avaliativas assim, para saber como é que eles estavam entendendo a matéria, como se fosse um estudinho. E o Google Forms, ele faz a correção para você, claro, se for em forma de teste. Então, ele corrige, você consegue ver quem acertou, quem errou, qual a turma toda, né, como um todo, como eles foram naquela atividade, você consegue medir. Então, tô precisando revisar esse conteúdo, ou então esse aluno não tá indo muito bem, mas os outros estão, então eu preciso reforçar com ele. Enfim, o Google Formulários é muito, muito útil para fazer atividade, avaliação, sondagem, tudo que vocês quiserem de forma mais automática, justamente para que você não tenha esse trabalho a mais de ficar corrigindo quando é formato de teste. Então, se a resposta é A, né? Você não precisa ser a pessoa que vai lá e fala, ele faz a correção para você. Então, eu uso demais o Google Formulário. Então, eu acho que das ferramentas Google é uma das que eu mais gosto. E também, gente, dá para fazer muita coisa aqui, por exemplo, criar sites com a sua turma ou para a sua turma, dependendo da idade. Então, vamos dizer que você criou com os alunos um projeto bem legal, ou você gostaria de desenvolver um projeto para o ano todo, fazendo como se fosse um portfólio dos materiais, e no final do ano você quer enviar aquilo para os pais. Por que não criar um site com a turma? Então, esse é um dos exemplos, né, do que vocês podem fazer. Mas aqui, eu tô montando, por exemplo, Turma Segundo A, em que você coloca as fotos dos alunos, você consegue colocar botão, você consegue colocar texto, vídeo, link, incorporar com Drive, imagem. Então, você pode explicar para as famílias, né, como vai funcionar esse esquema, e aí você vai atualizando mês a mês, ou então você faz uma surpresa, vai abastecendo e no final do ano você disponibiliza o link. É um jeito muito legal de você fazer um portfólio daquilo que está sendo feito com os alunos. E não precisa só fazer em forma de portfólio, pode ser um projeto. Então, por exemplo, eu fazia muito com os alunos maiores, a partir do 6º ano, atividades onde eles precisavam desenvolver o site. Então, eu dava um tema, eu organizava eles em grupos e eles criavam um site em volta daquele tema. Então, eles trabalhavam aquele assunto de formatos diversos. Então, alguns alunos se sentiam mais à vontade para gravar um vídeo, então eles gravavam um vídeo e colocavam lá. Alguns alunos preferiam escrever, alguns alunos preferiam utilizar imagens. Então, você consegue trabalhar essas habilidades em conjunto, junto com a tecnologia. Então, o site funciona muito bem, tanto para você fazer em forma de portfólio, como para os alunos em forma de atividade, de projeto mesmo. É muito legal. E todas as ferramentas que eu falei até agora, vocês não precisam pagar nada por elas, elas são gratuitas. Então, isso que é o mais legal. Você consegue, sim, incrementar a sua aula. Você consegue, na verdade, transformar a sua aula e facilitar demais a sua vida com ferramentas 100% gratuitas. Então, não tem essa de, não consigo, ou, eu não posso pagar, não posso assinar. É gratuito, gente. Só precisa aprender a utilizar. Cara, tem uma que eu gosto demais e que ela é pouco aproveitada e pouco abordada aqui no nosso universo digital, aqui do Instagram, que a galera não fala tanto dela, mas é muito boa, que é o Genially. Gente, o Genially, ele também funciona para você criar jogos, apresentações, exercícios interativos, atividades interativas, ele tá sempre também evoluindo. E ele é muito bonitinho, dá uma olhada. Tô aqui na minha conta e aqui a gente consegue fazer diferentes atividades. Então, eu vou colocar essa aqui só para vocês entenderem como funciona. E eles têm muitos templates prontos, então você não precisa necessariamente criar as coisas do zero, né? Aquela sensação de abrir uma página em branco e falar, o
que eu faço agora? Não, você consegue simplesmente pegar o modelo, por exemplo, esse aqui que eu tô colocando para vocês, e fazer uma edição simples no texto, na imagem, na cor, para deixar a sua carinha e aproveitar com os alunos. Olha isso. Então, nesse caso aqui, eu tô com um jogo. Então, vamos colocar começar. Então, você já virou aluno do curso Slides. Lógico, claro, isso aqui faz tempo que eu fiz, tá? Ainda não, mas vou aprender. Incorreto, voltar. Vamos ver. Claro, lógico, né? Aí, ó, acertou a resposta. Então, você consegue fazer um fluxo. Então, você faz uma pergunta e se o aluno errou, ele volta. Se o aluno acertou, ele avança. Ou se ele errou, você leva ele para outro caminho e faz uma pergunta diferente. É isso, gente. É isso que a gente fala quando a gente pensa em personalizar a experiência do aluno. Então, se você explicou daquela maneira e ele errou, às vezes, você voltar para a mesma pergunta e perguntar do mesmo jeito, ele vai ainda não entender. Ele vai até escolher outra resposta porque ele entendeu que aquela resposta é errada. Mas não necessariamente ele está entendendo melhor agora. Então, às vezes, você levando ele para outro caminho, então você fez uma pergunta com uma imagem, ele errou. De repente, por ele ter errado, você orienta que ele vá para outra pergunta e você dá um vídeo para ele entender agora, você dá um texto, ou você dá um outro tipo de estímulo e você personaliza cada vez mais a experiência do aluno. Isso tá em alta demais, principalmente agora, com a chegada da inteligência artificial para professores. Isso permite que professores não, entre aspas, percam tanto tempo criando essas atividades, porque com alguns comandos simples, a gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida e a gente consegue personalizar muito a experiência do aluno. Então, cada aluno aprende melhor de um jeito, né? Então, é legal a gente variar os estímulos, lógico, e a gente consegue dar essa personalização com a ajuda dessas ferramentas, da inteligência artificial que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pensem nisso na hora de criar. Então, o Gini, ele é muito incrível. Vamos ver alguns outros exemplos que a gente tem aqui. A gente consegue fazer linha do tempo, a gente consegue fazer, aqui ó, trilhas. Olha que bonitinho esse. Olha essa trilha, gente. E ele é todo interativo. Então, assim, a gente consegue pedir para o aluno clicar. Dá uma olhada. Olha só como é que fica. Então, aqui, os elementos, eles aparecem, eles estão em movimento. Isso já deixa isso muito mais interessante. E aí, quando você põe o mouse em cima, você consegue colocar observações. Então, imagina se você vai explorar com as crianças um lugar do Brasil, e aí você coloca vários itens. Então, quando ele coloca o mouse em cima, você explica o que é aquele item, o que é aquela cultura, o que é aquela tradição, enfim. Dá para você explorar demais. Então, aqui em cima, tem o mostrar elementos interativos. Então, eu sei onde do meu slide eu posso colocar o mouse em cima ou clicar ou arrastar, até a atividade de arrastar você consegue fazer aqui no Gini, para mostrar para o aluno o que ele precisa fazer. Então, isso daqui, gente, é muito legal. Tem muitas outras funções do Gini ali, se você coloca aqui, criar Gini ali, você consegue procurar aqui vários templates prontos, quiz, board game, apresentação, enfim, gente, tem de tudo aqui. Então, sabendo aproveitar essa ferramenta, não vai ter aula chata mais. Outra ferramenta que eu uso muito, inclusive estou usando na aula de hoje, é essa parte de mapa mental. Eu gosto muito de saber quais são os tópicos que eu vou abordar sem necessariamente precisar abrir tanto esse tópico, porque eu gosto muito de falar, né? Até poderia colocar slides e deixar mais bem explicadinho, né, em texto, mas eu prefiro falar e mostrar. E o mapa mental me ajuda a organizar a minha ideia. Então, existem várias ferramentas que fazem esses mapas mentais, e aqui eu mais gosto é justamente essa que eu tô usando, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o MindMeister, você preferir. E aqui você consegue fazer mapa mental, organograma, lista, retrospectiva, plano de projeto, metas, é de tudo. O que eu mais uso aqui? Mapa mental. E ele é tão simples, gente. É o que eu tô fazendo aqui. Então, basicamente, você só vai digitando, dando um tab aqui, depois você consegue exportar para PDF, compartilhar, enfim. Dependendo também do plano que você quer seguir, você tem algumas limitações, mas ajuda demais. E como professores precisam de orientação, a gente precisa passar o conteúdo, a gente precisa saber o que a gente vai falar, né? Pra gente não perder nada, pra gente ter um fluxo. Eu sou muito da opinião de que uma boa aula precisa de quê? Do que você acha que precisa uma boa aula? Eu tenho uma palavra que vem na minha cabeça, que é a que eu acho que é a mais importante pra uma aula não ser chata, nem monótona, nem maçante, nem rápida demais, que é ritmo. Uma boa aula precisa de ritmo. A gente precisa saber planejar uma boa aula em blocos e a gente precisa dar ritmo a isso. E o mapa mental ajuda demais pra gente não perder esse nosso fluxo de raciocínio aí. Então, o MindMeister é uma ferramenta que me ajuda demais e eu gosto muito, tanto na parte de organização para me preparar para uma aula, para uma palestra, para um treinamento, e também para o aluno relembrar aquilo que foi abordado na aula. Então, ajuda bastante. Agora, a gente vai
pular para a próxima categoria, que é a categoria de sites e recursos. Lembrando, gente, que eu estou abordando algumas das ferramentas, mas existem várias. Eu estou trazendo para vocês as queridinhas. Mas de sites e recursos, tem muitas, muitas mesmo. Então, varia muito com a sua demanda, com qual é o público que você trabalha. Então, se você trabalha com os mais pequenos, você vai ter uma demanda. Se você trabalha com os maiores, você vai ter outro tipo de demanda. Então, isso pode mudar. Eu vou trazer para vocês algumas que fazem sucesso, que podem ser utilizadas com quase todo mundo, independente da idade. Primeiro, quizzes. Esse aqui é genial, gente. Isso aqui pode ser utilizado com qualquer idade. Ele vai muito ali de encontro com o Google Formulários. Então, quando você quer fazer uma sondagem, quando você quer abordar um conteúdo de um jeito um pouco diferente, então você quer trazer para o aluno uma prática mais gamificada, mais interativa, para a turma como um todo. Então, você pode jogar com todos ou de forma individual. Ele gera também relatórios de desempenho. Então, você consegue saber qual aluno está indo bem, qual não está, como a turma está indo como um todo. E ele é uma carinha bem mais gamificada do que o Google Formulário, que é mais chapadão, assim, né? Mais, vamos dizer assim, mais sério. O quiz, ele é mais moderno e é super simples de criar. Tô aqui no Quizzes, então se eu entrar aqui na minha biblioteca, eu já vou encontrar alguns prontos, né? Se eu tivesse criado mesmo. Ou você pode explorar e você coloca aqui, pesquise sobre qualquer assunto. E aí você coloca o seu tema. Isso para mostrar que qualquer idade e qualquer matéria pode aproveitar essa ferramenta. Então, inglês, matemática, ciências, arte, o que vocês quiserem. Então, vamos dizer assim que eu quero colocar aqui matemática, frações, vamos lá. E aí você pesquisa. Você pode tanto criar um do zero, como você pode pegar um pronto e utilizar o que está pronto, ou pegar um pronto e editar, fazer mudanças, porque às vezes não bate 100% com aquilo que a gente está abordando com os alunos, a gente precisa fazer alguma adaptação, mas você pega um pronto e isso já agiliza demais o nosso processo. Então eu vou escolher um aqui e vou jogar com vocês para vocês entenderem. Peguei um aqui de animais, só para ficar mais fofinho. Inclusive, gente, essa ferramenta vai muito de encontro também com o Kahoot, que é outra que é incrível, maravilhosa, os alunos amam, é sempre sucesso. Fala que vai ter Kahoot na aula, todo mundo fica super feliz. O Quizzes, ele dá um ar um pouco mais moderno, mas ele é bem legal, tanto quanto o Kahoot. Eu gosto mais do Quizzes quando eu preciso fazer uma análise de desempenho um pouco mais a fundo, porque ele gera os relatórios, enfim. Então, vamos começar. Ele tem também alguns elementos gamificados. Então, por exemplo, ele tem bônus, ele tem moedinha, ele tem alguns poderes. Então, as crianças entendem melhor do que a gente, né? Então, eles sabem onde usar, quando usar. Então, vamos lá. Vamos lá. Ele tem som, eu desativei o som pra não ficar chato pra vocês, mas ele tem musiquinha. E aqui, eu coloquei um quiz em inglês. Então, it can fly, it can talk, it consegue nadar. É o pinguim. Então, tá vendo? Ele já fica certo, ele me dá uma pontuação. Aqui, ele dá um ranking. Então, isso é muito legal. Então, aqui, você consegue colocar imagens, textos, você consegue colocar áudio, vídeo, dá para colocar atividade de desenhar, atividade de resposta aberta para digitar. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Quando os alunos não querem participar, ou a gente tem dois polos, né? Quando são pequenos, todos querem participar. Quando são grandes, ninguém quer participar. Então, a gente precisa saber escolher os alunos, juntar, enfim. Como que a gente faz esse sorteio? Tem uma ferramenta que é bem popular, você já deve conhecer, que nada mais é do que essa roleta aqui, que você consegue colocar nomes, números ou fotos, se você quiser. E aí, você vai girar a roleta e ela vai sortear para você alguma coisa. Dá para fazer atividades diversas com ela também. Tanto para chamar um aluno para participar, ou também você pode fazer até um bingo com a roleta, colocar uma conta, dar uma cartela para os alunos, ou puxar conversa. Em cada roleta você coloca uma pergunta para você fazer uma revisão. Tem diversas maneiras de utilizar aquela roleta, não só para fazer sorteio de nomes ou de alunos. A gente tem que saber que, uma coisa que eu sempre falo, eu mostro para vocês a ferramenta. E eu também dou sugestões de como utilizar. Mas quanto mais a gente mexe com isso, quanto mais a gente consome, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente fica perto de pessoas que também gostam de trazer essa inovação para as práticas, mais ideias a gente tem. Então, você vai olhar para essa roleta, você poderia falar assim, mas eu não quero ficar sorteando com os alunos. Mas tem que pensar além, como que eu posso incorporar essa roleta na minha aula? Eu vou fazer uma revisão, como é que eu uso essa roleta na revisão? Eu vou fazer um bingo, como que eu faço para usar? Eu vou trabalhar vocabulário, então coloca o vocabulário ali e usa um flashcard junto com a roleta. Gente, tem tanta possibilidade, só que vocês precisam começar a exercitar a cabeça para que as ideias comecem a aparecer. O próximo que eu vou falar para vocês, não sei se dá para ser utilizado com todas as idades, apesar de que ele é tão divertido que eu acho que até os maiores gostariam, só que é mais direcionado para os pequenos. E ele não tem, assim, talvez, tanta função pedagógica, mas é muito divertido e eu tenho certeza que você, pensando no que eu falei aí da criatividade, vai conseguir incorporar
dentro da sua aula, que é a parte de desenhos animados. Vamos lá. Esse site aqui, ele é incrível. O que você vai fazer? Você vai pedir pro aluno desenhar e aí ele vai escanear o desenho e ele vai animar o desenho do seu aluno. Então, o desenho consegue pular, dançar. Gente, isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você vai fazer o upload de uma foto. Ele vai fazer o escaneamento dessa foto. Você vai posicionar os pontinhos. Na verdade, normalmente ele faz tudo aí, ó. Então, eu vou escolher um, por exemplo. Vamos dizer que o meu aluno fez esse desenho aqui. Tá vendo? Aí eu vou colocar próximo, aí ele faz esse scanzinho. Vou colocar próximo de novo. Aí se você quiser, você consegue mexer aqui nos pontos, tá vendo? Ele dá a sugestão, mas você também pode. E aí, ó, ele vai animar o desenho. Gente, isso aqui é muito legal. Sério, isso aqui é muito legal. E aí você consegue fazer aí, compartilhar. Então, de repente, você pode pedir pro aluno fazer o desenho. Aí você compartilha, faz um QR Code. Sabe aquele código que você aponta a câmera do celular e aí ele abre um link? Então, um QR Code, gente, também dá pra fazer maravilhas. Você pode pegar esse QR Code com o desenho que o aluno fez e enviar para os pais verem o desenho dos alunos animados, né? Então, o desenho animado dos alunos. Ficou meio esquisito, mas vocês entenderam, né? Então, é um jeito que eu também, uma coisa que eu sempre falo, de você fazer com que a sua aula chegue em casa. Porque às vezes a gente tá sendo super inovador, a gente tá fazendo aulas incríveis, mas ninguém sabe. A escola parece não saber, os pais parecem não saber. E tudo bem, né? Tem gente que isso não deveria ser importante. Mas é importante. Todo mundo gosta de ter o seu trabalho prestigiado, valorizado. Então, é importante sim que as pessoas saibam o quanto a sua aula é boa, que as pessoas saibam tudo de inovador que você está fazendo, todo o esforço que você tem para trazer esse conteúdo diferente para suas aulas. É importante sim. E como é que a gente faz isso acontecer? A gente leva a nossa aula para casa, a gente faz com que os alunos cheguem empolgados, falando do que aconteceu, a gente dá alguma coisa para os alunos levarem, fazerem em casa com as famílias. Isso muda total o jogo, como as pessoas te enxergam, até a relação da turma com você. Falando ainda de QR Code, só para vocês terem ideia, ó, por exemplo, essa daqui é uma sugestão de atividade. Então, eles podem levar para casa esse celularzinho aqui com uma revisão. Então, aqui a ideia é fazer um estudinho dos polígonos. E aí, ele aponta, você dá para as crianças levarem para casa, e aí os pais apontam para o quadradinho e são direcionados para um site, um desses sites que a gente está vendo hoje, por exemplo, para um quizzes, para fazer um quiz de polígonos, para um vídeo onde você explica sobre polígonos, para um Google Formulários, onde eles vão fazer uma prática, uma sondagem. Então, a ideia aqui é que o azul seja uma explicação e o roxinho seja uma prática com algum site desses. Então, você pode pegar esse QR Code e transformar. Isso aqui foi feito no Canva, QR Code no Canva também. E é daí que dá para você fazer esse combo. Então, você faz a criação no Canva, mas você traz um site extra, um site animado, um quiz, um Kahoot, uma música, gente. Tem tanta coisa que dá pra fazer. Eu sou muito empolgada com essas coisas, gente. Eu acredito demais no poder que a gente tem de transformar uma aula. Eu acho que o professor é uma potência quando ele tá com essa vontade, essa gana de fazer uma aula boa. Eu sei de todas as dificuldades que a gente tem, não fecho os olhos pra isso, mas eu acredito que a gente consegue sim fazer uma aula legal, porque o que eu penso, né? A nossa rotina já é maçante, é cansativa, é difícil. Se a gente não tá empolgado com aquela aula que a gente vai dar, o aluno também não vai ficar. Então, se você não tá se divertindo, seu aluno também não vai estar. E quando a gente tem uma aula boa, uma atividade diferente, uma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui vai ser muito legal, a gente vai com outra energia e a gente encara a nossa rotina com outros olhos. Então, sempre que eu penso em mim, né? Já tive situações de não me sentir preparada para aquela aula, aconteceu alguma coisa, eu não me preparei como eu sinto que eu deveria e a aula me parecia chata e eu já entrava com outro ânimo, pensando, será que o tempo vai dar certo? Será que vai sobrar tempo? Será que eles vão se interessar? E os alunos com aquela cara. E já tive do outro jeito também, de, nossa, essa aula vai ser muito legal. Então, normalmente, quando eu fazia uma atividade diferente, um escape room, não sei se vocês sabem o que é, aquela atividade de enigmas, que eles têm que solucionar um enigma, aí eles recebem outro enigma e outro, até eles conseguirem chegar num final, né? Um código, uma chave, enfim, alguma coisa que, inclusive, dá pra fazer utilizando essas ferramentas, inclusive no Google Forms, é muito legal. Tem aula disso, ensinando a fazer o escape room. Então, a gente consegue sim, a gente se sente melhor. Então, eu já chegava com outro ânimo, falando, nossa, essa aula... E parece que a aula vai mais rápido, sabe? Então, tudo flui, tem ritmo, igual eu falei pra vocês. Então, essa atividade é demais. Agora, vamos entrar na próxima categoria, que é uma das minhas favoritas. Eu pareço empolgada com todas, né, gente? Mas é porque eu peguei os queridinhos mesmo. Inteligência artificial para professores. Se você
não sabe ainda utilizar inteligência artificial, meu amigo, minha amiga, você está esperando o quê? O quê? Não precisa mais do Google. Você precisa do quê? Do seu robozinho parceiro para te ajudar. Gente, inteligência artificial tá melhorando demais e tá cada vez mais direcionado pro que a gente precisa e funciona mesmo como um aliado do professor. Então, aqui você consegue fazer solicitações para que o programa crie para você conteúdos que normalmente exigiriam muito de você. Quando eu digo muito, pode ser muito tempo, ou pode ser, às vezes, um excesso de criatividade que às vezes a gente não tá conseguindo ter. Então, uma bobagem, por exemplo, você tá fazendo uma atividade que precisa de 20 palavras que comecem com A, adequadas para alunos do primeiro ano e que tenham não sei quantas sílabas. É fácil de achar? É fácil. Mas às vezes a gente tá com nossa cabeça, eu consigo 20 palavras, eu consigo pensar em abacaxi, começa com A. Então, você vai lá, você dá um comando e em 3 segundos ele vai te dar uma lista com 100 palavras. Ah, eu preciso fazer um plano de aula. Sabe quando tá acabando o ano e você não tem muitos materiais? Você tem ali, eu tenho só 2 cartolinas, uma branca, uma preta, eu tenho 3 bexigas. O que eu posso fazer com isso, Senhor? Me ajuda. Você joga os materiais que você tem no ChatGPT, em alguma inteligência artificial, e ela vai te dar sugestões incríveis para fazer relatório, plano de aula, para criar textos. Então, eu preciso fazer um texto para um adequado para o 4º ano, abordando o descobrimento do Brasil e depois 5 perguntas relacionadas àquele texto. Ele cria para você. Então, a inteligência artificial consegue criar um texto adequado para aquela idade, criar as perguntas, fazer o gabarito, até criar as imagens. Então, gente, é demais. Só para vocês terem ideia de como é simples usar o ChatGPT, se vocês vão entrar no ChatGPT, vocês vão escrever um comando simples. Então, faça um plano de aula de 40 minutos para o 4º ano sobre polígonos. Sei lá, vou escrever só isso, só para vocês terem ideia. Então, aqui, duração, ele dá os objetivos, ele dá os materiais, ele faz todo o procedimento, a estrutura da aula, ele vai te dar os exercícios e tudo que você precisa fazer é analisar se tá bom ou não. Porque a gente não pode também falar, eu não vou nem ler, eu só vou copiar e vou mandar pra minha diretora. Calma lá, segura aí. Você tem que passar um pente fino aí pra você entender se tá tudo certo, se precisa adaptar alguma coisa. E você pode pedir para ele fazer alguma alteração, fazer uma sugestão. Então, você olhou aqui, putz, não gostei dessa introdução. Então, você pode chegar aqui, nesse texto aqui, mude a introdução. E aí, ele vai reescrever. Então, aqui, vamos falar um texto, Escreva, um texto adequado para o 3º ano para abordar o tema emoções. Inventando, né? Então, vamos lá. Aí que ele vai escrever um texto. E se você quiser, eu quero um texto mais específico. Por exemplo, gente, ele faz sozinho. Olha que delícia. Olha quanto tempo você demoraria? Quanto tempo? Eu dei uma palestra esse ano que eu tava mostrando sobre a inteligência artificial, né? Sobre as mudanças que isso vem. E eu exemplifiquei usando o ciclo da água. Então, vamos dizer que eu quero fazer um ciclo da água e juntar essas ferramentas que eu tô trazendo pra você. Então, você vai no ChatGPT ou em alguma inteligência artificial e você pede pra ele criar um texto. E aí, eu pedi pra ele criar uma personagem, que era a Gotinha Gigi, e aí essa personagem, ela passava pelo ciclo da água, né? Então, aí ele escreveu um texto contando a história da Gigi, aí eu levei lá no Canva, e aí eu criei os exercícios em volta da Gotinha Gigi, e depois eu criei o quê? Um áudio com a Gotinha Gigi contando a história dela. Dá só uma olhada. Então aqui, a aventura da Gotinha Gigi. Então a inteligência artificial fez pra mim esse texto. Eu fui lá no Canva, eu peguei uma gotinha pra fazer a Gotinha Gigi. E aí eu fui lá no Eleven Labs, que nem tava aqui no nosso conteúdo de hoje, mas ele cria vozes animadas. Então eu peguei a Gotinha Gigi, joguei o texto no Eleven Labs. Era uma vez, numa manhã ensolarada, uma pequena gotinha de água chamada Gigi, que vivia em um lago muito especial. Seja criativo, gente. Vocês viram tudo que dá pra fazer? Então, assim, agora a gente não tem limites. Inclusive, você consegue animar desenhos. Olha só. Era uma vez, numa isso. manhã ensolarada, uma pequena gotinha de água chamada Gigi, que vivia em um lago. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o texto que eu criei com uma inteligência artificial, eu criei um áudio com outra inteligência e eu criei a animação com outro site. E não é difícil fazer isso, gente. Eu fiz isso tudo em menos de 5 minutos. Eu juro pra vocês. Porque a inteligência artificial faz isso em questão de segundos. A gente só precisa saber qual ferramenta utilizar e como juntar. A gente vai trabalhando na criatividade e não tem limite. Dá pra gente fazer tanta coisa. Magic School. Essa é boa demais. Eu digo assim, ela faz mais
ou menos as mesmas coisas que o ChatGPT faria. Então, você pode pedir um plano de aula, uma atividade, um exercício, um texto, o que você quiser. O que mais dá pra fazer aqui? Resumo, tópico, de tudo. Mas ela já vem pronta para o professor de acordo com o que ele quer fazer. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o Magic School, tá em inglês, eu vou clicar aqui, vou colocar traduzir para o português. Pronto, tá em português. E aí, isso daqui são ferramentas direcionadas para professores. Então, gerador de planilhas, avaliação de múltipla escolha, resumidor de textos, gravador de gerador de música, até música dá para você fazer. Você pode pedir para os alunos, para as crianças, criarem uma música e aí eles podem transformar aquilo que eles escreveram de fato em uma música de verdade. Isso é muito legal. Eu fiz um post até recentemente que eu achei que ficou super engraçado, que é justamente você colocar o texto e transformar aquilo em um pagode, por exemplo, ou um rock, ou um pop. Deixa eu mostrar. Olha só. Copiar, sim, posso tirar uma foto, não pode usar celular na aula, então você pode compartilhar os slides. Nesse caso, eu fiz uma paródia da vida do professor, mas a gente poderia tranquilamente fazer um vídeo, uma música sobre algum conteúdo, né? Então você tá ensinando. Eu tinha um professor, eu lembro até hoje, professor de física, que ele criava várias músicas pra gente decorar as coisas. Então você pode fazer isso, ou pedir pros alunos criarem uma música, apresentarem pra turma. Vocês percebem como a dinâmica fica diferente? É muito legal. Voltando lá pro Magic School. Então aqui a gente tem várias ferramentas, várias. Então aqui você pode criar um relatório, o que mais? Um bot personalizado pra você tirar dúvidas, observação de professor, e-mail para família, tudo. Vamos pegar um só de exemplo. Vou colocar aqui plano de aula, que acho não, né? É uma coisa que todo professor tem que fazer. Então, aqui você escolhe o nível de ensino, quarta série. Aqui, padrão ou descrição do que você está ensinando. Então, vamos colocar aqui, ó, polígonos, igual eu fiz no ChatGPT. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só pra gente ir um pouco mais rápido. Critérios adicionais. Então, os alunos estão em imunidade sobre tal coisa. Na última aula foi discutido isso. Então, você dá mais detalhes. Tá vendo a diferença dessa ferramenta pro ChatGPT? O ChatGPT fica uma coisa mais aberta. A não ser que, lógico, você coloque mais detalhes. Você pode situar o ChatGPT. Presta atenção. Quando a gente está falando de inteligência artificial, quanto mais informação a gente der para aquela inteligência, melhor vai ser o resultado que ela vai nos entregar. Então, isso que eu estou fazendo aqui, no plano de aula do Magic School, ele pergunta o nível, ele pergunta o que foi abordado, ele pergunta critérios adicionais, onde os alunos pararam, o que você quer, como você quer concluir, se é em grupo, se não é. Isso tudo são informações adicionais para que o resultado fique o mais próximo daquilo que você espera possível. O ChatGPT também consegue fazer isso, mas você tem que dar as informações. Então, inteligência artificial, assim, quanto mais informações, quanto mais a gente treina ela, melhor ela fica. Então, inclusive no ChatGPT, você consegue criar chats específicos de acordo com cada área que você quer fazer. Então, um chat só para plano de aula, um chat só para responder os pais. Então, eu vou responder a agenda. Às vezes eu ficava um tempão fazendo uma mensagem porque eu não queria ser grossa, porque eu tinha para responder uma mãe, porque o filho esqueceu o caderno e eu não queria. Então, eu ia no ChatGPT, escreva uma mensagem para uma mãe de forma educada, falando que o filho esqueceu o livro e que eu estou enviando, né? Parece uma bobagem. Talvez pra você seja uma bobagem, mas pra mim não era. Ele faz assim, ó, e ele responde perfeitamente. Então, quanto mais a gente treina, melhor ele fica. E aí eu deixava um chat só pra responder mensagem de pais. Aí eu não ficava toda vez tendo que falar, você vai responder uma mensagem de forma educada. Eu só mandava a mensagem, ele respondia. Então, aqui no Magic School, ele já vai te pedir as coisas e isso pode te orientar um pouco mais, coisa que você não pensaria em falar pra inteligência artificial, mas que faz sentido. Então, quando você tá fazendo um plano de aula, faz sentido você saber em que unidade vocês estão, o que foi visto na última aula, se é o primeiro contato com aquele tema ou não, que tipo de avaliação você vai fazer com os alunos, quanto tempo de aula, enfim. Eu vou colocar aqui gerar, sem nenhum tipo de expectativa, só para vocês verem aqui a criação sozinha do plano de aula. Tá em inglês, mas calma que já vai ficar em português. Pronto. Olha só, gente. Objetivo, avaliação, ponto-chave, abertura, introdução, a prática guiada, prática independente, fechamento, atividade de extensão, trabalho em casa, padrões abordados. Perfeito. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Então, esse site aqui dá para explorar demais. Então, aproveitem porque facilita muito a vida. A gente não precisa perder tempo fazendo coisa que é coisa mais manual, assim, sabe? Não, a gente pode trabalhar o nosso tempo com a criatividade, trazendo coisas novas, sendo diferente. Então, coisa que levaria muito tempo, correção, um texto, um relatório, a gente passa
pro computador. O computador vai fazer, não você. Tá precisando tirar sua dúvida, conversar com alguém? Tá precisando? Então eu vou te mostrar agora uma outra ferramenta, inteligência artificial, que vai te ajudar com isso. Aqui nós temos o EduGPT. Então aqui você consegue conversar com bots que já estão treinados em assuntos específicos. Lembra que eu falei que quanto mais treinado ele tiver, quanto mais informação a gente passar para ele, melhor é a resposta que ele vai dar pra gente? Então, aqui esses robozinhos, eles já foram treinados por pessoas e você consegue perguntar de forma mais direcionada o que você precisa com aquele assunto. Então, por exemplo, eu preciso conversar tenho dúvida sobre Canva. Como é que eu faço para solicitar um Canva para educação? Você pode conversar com um bot especialista em Canva. Especialista em Kahoot, especialista em Google Classroom, especialista em plano de aula. Inclusive, ele tem até temas de idades e matérias específicas. Então, aqui, se eu coloco matemática, eu consigo conversar com uma professora de matemática do 7º ano, do 9º ano. Aí, aqui, é só você encontrar quem você precisa. E aí você conversar agora, e vai aparecer como se fosse uma caixinha de WhatsApp, e você manda uma pergunta: como posso ajudá-lo na necessidade de aprendizagem de matemática da 7ª série hoje? E aí você espera a resposta. Isso aqui é demais. Categoria criando apresentações. Essa daqui eu vou dar uma pincelada, porque eu sei que muita gente precisa, depende disso, então eu não poderia deixar de fora. Então, como que a gente faz para criar um slide bonito? Porque não tem nenhum cabimento se até hoje você faz slide feio para sua aula. Se você abre um slide branco com texto Arial preto, pelo amor de Deus, não dá mais não. Não tem desculpa para isso. Então aqui a gente consegue fazer por vários sites, mas eu trouxe aqui o Canva, que eu falei para vocês que dá pra fazer tudo. Dá pra fazer no Canva também. Apresentações belíssimas. E aí vocês podem procurar por Slides Carnival, Slides Mania, Slides Go, tem vários. Por exemplo, aqui o Slides Mania. Então aqui você encontra templates diversos de apresentações para você colocar a explicação, mas também outros modelos. Por exemplo, um caderno digital. Olha que legal para você trabalhar com os alunos. Uma apresentação animada, um jogo. Lembra do cara a cara? Dá até para fazer um jogo, gente. Lorena, como que eu vou usar cara a cara de forma pedagógica? Queridos, eu já fui professora de inglês. Dá para você fazer, por exemplo, com características do corpo. Então, cor do cabelo, cor da pele, cor do olho, óculos ou não, acessórios. Então, um professor de inglês utilizaria o cara a cara assim, tranquilamente. Dá para fazer certificado, dá para fazer jogo mesmo, quiz, dentro do próprio Google Forms, do Google Apresentações, utilizando um template pronto, gente. Um planner também para fazer o ano todo. Enfim, controles diversos vocês vão encontrar aqui. Então, se vocês entrarem aqui em educação, aqui pacotes educacionais, modelos interativos, jogos, quadro de escolha, que é o choice board, que eu gosto bastante, certificado, agenda, reunião. Cara, tem de tudo aqui. Isso aqui é bom demais. E são todos muito bonitinhos. Não tem como você continuar fazendo apresentação feia. Não tem. Não tem desculpa. E agora, conhecimento além do específico, do conteúdo específico. Então, a gente já sabe, já deu para perceber que já faz um tempo, né? Mas de agora até para sempre, o conhecimento do conteúdo específico, ele não é tudo que um professor precisa ter, não. Então, você pode ser incrível, dominar tudo que há de matemática. Mas se você não sabe trazer isso de uma forma diferente, de uma forma inovadora, provocar os alunos para que eles sintam vontade de assistir sua aula, pode ser difícil para você de inúmeras formas. Então, por exemplo, até o comportamento dos alunos, sabe aquele comportamento indesejado, sabe? A falta de atenção, a conversa, tudo isso pode ser, não estou falando que é uma causa, eu escrevi isso no meu livro, né? Tem gente que amou, tem gente que ficou, mas eu acredito nisso, que o comportamento dos seus alunos pode ser um reflexo ao formato da sua aula. Não é o único fator que vai definir o comportamento de uma turma. Eu sei que existem turmas que são muito desafiadoras, mas sim, em muitos casos, a maneira como você traz a sua aula, como você organiza o seu conteúdo, pode sim mudar completamente a maneira como os alunos te tratam e levam a sua aula. Por isso que eu gosto muito de trazer toda essa inovação, toda essa possibilidade para dentro das nossas práticas. Guardei o melhor para o final, claro. Seguinte, eu quero que você consiga utilizar tudo isso que eu tô falando dentro da sua aula. E é muita coisa. Sempre tem novidade chegando, sempre tem alguma coisa que a gente precisa incorporar que a gente não conhece ainda. Então, inteligência artificial deu um boom, né? Faz aí uns 2 anos. E a gente tem que pegar tudo aquilo no meio da nossa vida corrida e tentar aprender, tentar incorporar. E tem muita gente que é resistente, né? Não quer aprender. Mas se a gente separa um tempo para dominar aquele assunto, o tempo que a gente vai economizar depois é muito maior. Por exemplo, eu passava muitas horas fazendo correção de sondagem, de teste que eu passava para as crianças para entender se eles estavam dominando a matéria ou não. E muitas vezes eram testes de alternativa e eu não precisaria ficar
tempão fazendo aquilo, sendo que as ferramentas fazem a correção de forma automática, geram uma planilha para mim, me colocam lá observação, enfim, tudo que você precisa na palma da sua mão. Então, o melhor site para você aprender tudo isso, gente, é o Aula Nota 10. Vou mostrar para vocês. Essa plataforma aqui vai muito além de dominar ferramentas. É sobre você conseguir incorporar dentro da sua prática. Então aqui você consegue e você vai aprender diferentes áreas independente do seu segmento de atuação, tá? Aqui nós temos alunos que vão desde educação infantil até professores universitários. Então todo mundo consegue incorporar, porque aquilo que eu falei, quando a gente tem a ferramenta e a estratégia, é só você colocar o quê? O seu conteúdo ali dentro. Então dá uma olhada em tudo que tem aqui. Música na educação, Canva para professores, aula gamificada, Slides Pro, imagem e vídeo para você aprender a editar vídeo, videoaula. Ai, quando que eu vou precisar editar um vídeo, Lorena? Você já ouviu falar de metodologias ativas, sala de aula invertida, ou você quer simplesmente enviar uma explicação naquele exercício que eu falei aqui, ó. Você quer fazer uma explicação, colocar um QR Code para os alunos, você vai precisar gravar uma videoaula. Ou você quer, de repente, saber dar aulas online, mexer nessas ferramentas para fazer um extra com aulas particulares, com formações. Precisa saber dominar, gente. Então aqui você vai aprender a dominar e editar vídeos, vai aprender tudo sobre as ferramentas Google, sites e recursos, inteligência artificial, tem um módulo inteirinho, Cultura Maker. Então aqui você vai encontrar aulas com diferentes profissionais incríveis que são especialistas nessas temáticas. Muitas aulas são comigo, eu me chamando de incrível aqui, gente, não foi a intenção, mas aqui o Cultura Maker, por exemplo, é com o professor Danilo. Então aqui nós temos materiais de atividades pedagógicas, tem o Codeflix, que é um bônus para vocês passarem para as crianças de vocês. Se você tiver um filho ou uma filha e você quiser que eles aprendam também a começar a dominar de forma útil, né, esse mundo digital, Codeflix é para eles. Além disso, tem tudo sobre inclusão com a especialista Natália. O especialista Ale, ele falou sobre a tríade da aula eficaz. Esse aqui, gente, é um professor que trabalhou comigo e todo mundo, todas as crianças, os alunos, né, professor do Fundamental 2, eram apaixonados por ele, pela aula dele. E eu fiquei muito intrigada, eu queria entender o que acontecia, porque tinha alguma coisa especial na primeira, na última aula dele, enfim. E eu fui atrás dele e ele gravou. A gente desenhou esse curso aqui, que é a tríade da aula eficaz. Por quê? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dominar o conteúdo, a gente tem que controlar a disciplina e a gente tem que trabalhar com afeto. Então, o conteúdo, disciplina e afetividade completam a tríade da aula eficaz. E, lógico, quando a gente tem as ferramentas certas, a gente consegue organizar tudo isso de forma melhor. Se você quer empreender, tem o módulo Professor Empreendedor, sala de aula na prática, com o especialista Henrique também. Muita coisa que a gente aprende na faculdade e que a gente não aprende na faculdade, a gente tem que colocar isso em prática quando a gente vai ali para a linha de frente nas escolas. Então, aqui a gente consegue falar disso. Masterclasses diversas também, convidados, gestão escolar com a Mari. Então, aqui, ó, do Sala da Coordenadora, não sei se vocês conhecem, mas ela é maravilhosa. Aqui tem de tudo. Tem grupo também para tirar dúvidas e vocês podem comentar também nos vídeos e as dúvidas de vocês serão atendidas. Gente, essa plataforma é muito completa. Nós temos centenas de assinantes, tem sempre aula nova entrando, temos encontros ao vivo também, tem indicação de livro por mês, tem material para download. Então ela é muito, muito completa mesmo. Você consegue também pegar certificados de horas. Cada curso desse tem um certificado independente, então isso ajuda demais para você colocar no seu currículo, para você mostrar que você está aprendendo, que você está estudando. Então é muito legal. E a boa notícia para você, se você está assistindo essa aula, chegou até o final, é que agora, no mês de junho, nós teremos uma promoção de aniversário de 2 anos dessa plataforma. Então, você vai conseguir entrar com um super desconto, que não acontece o ano todo, é só esse mês. Então, se você tá com vontade de aprender tudo isso que a gente viu na aula de hoje, aprender a dominar essas ferramentas, porque eu vou mostrando uma por uma e muitas outras, né, gente? Eu dei uma pincelada, só foi um gostinho para vocês entenderem. Mas vocês vão aprender muitas outras ferramentas que fizeram e fazem muito sucesso por aqui. Então, o jornal Netflix, tem álbum, tem... Gente, isso aqui, ó, vocês vão se divertir. Isso aqui é o verdadeiro Netflix da educação. Então, é só escolher o que vocês querem aprender, assistir junto comigo, vai fazendo junto comigo. E eu tenho certeza que não importa qual que é a dificuldade que você tem com tecnologia, você vai conseguir fazer comigo no passo a passo das aulas. Então, se você tem interesse em entrar por um preço promocional, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e aproveita. Não deixe de entrar no grupo também no WhatsApp para você trocar com as meninas, com o pessoal. E se você precisa de sugestão, de ideia, tem dúvida, joga lá. O pessoal se ajuda demais, é bem legal. Eu vejo você lá na plataforma.